Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o Bicicleta na Cultura. Nós vamos esclarecer melhor o que é esporte, o que é atividade física, o que é exercício e falar como que Santa Bárbara está crescendo com essas opções, dando oportunidade de muitas pessoas fazerem atividade física e cuidar da saúde. Para conhecer melhor o assunto, nós viemos aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Secretaria de Esportes, e viemos falar com Vinícius Furlan e viemos falar com Éder. Vinícius, obrigado por receber o Bicicleta na Cultura aqui na Secretaria de Esporte. Armelinho, prazer falar com vocês. A gente aqui da Secretaria Municipal de Esportes tem um apreço muito grande pela bicicleta, pelo ciclismo e por todas as vertentes, né, dessa modalidade. E estamos à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado. Éder, obrigado também por estar participando desse tripapo. Eu que agradeço o convite. Falar de bicicleta para mim é muito legal, que começou como uma diversão e hoje é um meio de locomoção. Aliás, eu fiquei bastante contente quando eu cheguei hoje para a nossa entrevista, né? Cheguei aqui na Secretaria de Esporte, subi as escadas, 3 lances de escada, aí chego lá, o que eu vejo? Bicicletas. E aí descobri que quem usa bastante bicicleta no dia a dia, Éder e Vinícius também, né? Sim, a gente, de maneira especial, após esse período triste de pandemia, a gente continuou vindo para o trabalho e a gente passou a utilizar esse meio de locomoção e a gente foi descobrindo o quanto prático, econômico e assim saudável é a bicicleta. E hoje eu digo que aqui na Secretaria Municipal de Esportes, acho que talvez metade ou mais da metade dos funcionários locados aqui no Rio de Janeiro acabam vindo diariamente de bicicleta para o trabalho. Isso tem tudo a ver com a Secretaria de Esportes, né? As pessoas que estão trabalhando, nada mais natural do que ter uma vida bastante ativa, né? Aliás, eu olhei assim, tá todo mundo magrinho lá, super bem de saúde, né? Olha, eu queria que você esclarecesse uma dúvida para mim, e eu tenho certeza que muitos dos ouvintes do Bicicleta na Cultura também tem essa dúvida, né? Qual a diferença entre esporte, atividade física, exercício? Dá uma luz aí para mim. Basicamente, né, em uma definição bem rápida, atividade física é tudo que exige movimento. Isso vai desde uma ida à padaria a pé, a uma faxina, a um movimento simples. Exercício físico também tem movimento, mas a diferença é que é só sob orientação de um profissional e específico para alguns objetivos, seja ele quais for, emagrecer, hipertrofia, força, que seja. Mas o exercício físico, a diferença básica é uma orientação profissional. Aí você está falando, por exemplo, dentro de uma academia, um personal training, um profissional com essa formação. Sim, um exemplo, a gente pode usar até a bicicleta como exemplo. Você pedalar porque você gosta é uma atividade prazerosa e é uma atividade física.
Mas se você quer atingir objetivos, você vai ter que contratar um profissional para montar uma planilha onde você vai pedalar uma quantidade semanal e atingir uns objetivos, seja ele distância, velocidade, mas aí já passa a ser um exercício físico. Entendi. Então, se você tiver orientação ao pedalar, deixa de ser uma atividade física que é excelente, né? E passa a ser um exercício orientado. Exato. Ok, entendi. E o esporte? O esporte, digamos que é algo composto por suas regras, por seus regulamentos. Então, assim, para que a gente fique na bicicleta, o exemplo que eu dou é o ciclismo. Dentro do ciclismo, tem o ciclismo de estrada, o mountain bike, o BMX, o downhill, que é descida de montanhas. Então, assim, para a gente ficar dentro do ciclismo, as várias vertentes dentro de uma mesma modalidade. E assim, nós de maneira especial somos bastante encantados, né, e apreciadores do esporte de uma maneira geral, né? Tanto que vocês estão na Secretaria de Esportes, né, que por ser uma palavra que está no plural, são muitos esportes, né? Vamos ter o futebol, o vôlei, o basquete, enfim, todas as modalidades. É que hoje a gente está puxando um pouco mais a sardinha, por causa é o bicicleta na cultura. Eu queria saber, do Vini e depois do Éder, como é que vocês estão usando no dia a dia a bicicleta? Quando começou esse uso da bicicleta? Pode ser lá na infância, vamos aproveitar para conhecer um pouco as pessoas também, né? Assim, falando por mim, eu desde criança pedalava, minha infância toda lá no São Francisco, né? Então, a lembrança que eu tenho da infância é de a ida para os lugares era sempre muito prazerosa, porque era sempre descida. Mas a volta era muito complicada, porque eu sou do alto do São Francisco e, a subida é enorme, imensa, mas assim, fez parte de toda a minha infância. Na vida adulta, eu fiquei um período sem ter bicicleta, um período grande, inclusive, e a pandemia, curiosamente, que me aproximou de novo. No primeiro dia da pandemia, eu sou árbitro de futebol, anunciou que ia fechar tudo, academia, parque, e todas as possibilidades que a gente tem de fazer atividade física. Eu falei, nossa, não posso ficar parado. Eu fui e comprei uma bicicleta no primeiro dia da pandemia. E como aqui na secretaria já tinha o Edinho, o Lima, o Fábio, os meninos aqui que já tinham bicicleta. Boas influências, a gente começou a fazer alguns passeios no final da tarde, conhecer alguns lugares que, assim, sou nascido e criado aqui em Santa Bárbara, mas eu não conhecia, por exemplo, as cachoeiras aí do Sapezeiro, os lugares que o pessoal vem conhecendo aí, a Lagoa Azul, e eu fui ficando muito, assim, encantado e tomando gosto, querendo pedalar cada vez mais longe, mais rápido, mais tempo. E hoje a gente está bastante inserido aí, né, Edinho? Sim. No movimento aí do ciclismo. Mas fala você da sua experiência. E você, quando você começou as suas pedaladas? Um dos meus primeiros presentes foi uma bicicleta. Então, meu pai me ensinou a andar e eu sempre tive a bicicleta durante a minha infância como uma diversão. Na adolescência, ela passou, mesmo eu não tendo essa noção, na adolescência ela passou a ser um meio de transporte. Eu ia para a escola, eu ia para curso, eu ia para o meu treino de futebol, eu ia sempre de bicicleta. E foi me acompanhando e junto com o meu crescimento, a bicicleta acompanhou. E a partir do momento ela virou locomoção. Hoje eu venho trabalhar de bicicleta, hoje eu me desloco para os lugares utilizando a bicicleta. Inclusive para o trabalho, porque uma das bicicletas que eu vi lá na secretaria é sua, né? Sim, eu tenho o hábito de, pelo menos 3 vezes na semana, utilizar a bicicleta como meio de locomoção até o trabalho. Ótimo. Ontem eu estava numa reunião lá no Gira Coffee Beer, né? Que tem a ver com o passeio que vai acontecer dia 11 de setembro, que é o Pedal Batista, né? Então, pessoal, fica atento nas redes sociais que já está rolando nessa altura do campeonato os convites, né? E eu fiquei impressionado. Ontem foi uma noite quente, né? E eu saí lá, era 7 horas da noite e vim até o centro aqui.
eu fiquei impressionado a quantidade de bicicletas que eu encontrei. E quando você olhava para as pessoas, ela tinha exatamente aquele perfil de quem chegou em casa, tomou banho, acho que nem jantou, comeu um lanchinho, já pegou a esposa, o filho, e pegou a bicicleta e foi pedalar. Que acho que deve ter rendido até umas 9 horas da noite, para depois voltar em casa, tomar aquele banho gostoso, comer um pouco mais e ter a noite dos anjos. Eu queria, depois desse comentário, né, que isso está acontecendo naturalmente, né, mas esse acontecimento das pessoas estarem se sentindo incentivadas de ir para a rua é um movimento que vem sendo planejado há muitos anos, né? Vinícius, você poderia falar um pouco sobre essa estrutura que a gente está tendo na cidade, onde as pessoas de vontade própria, elas podem sim fazer atividade física e depois, se quiser conquistar um pouco mais, sim, ir para o exercício assistido e até mesmo o esporte, né? Assim, a gente nota que ao longo dos últimos anos, esse hábito de pedalar ele vem crescendo e cada vez mais adeptos. A prefeitura, por sua vez, percebendo isso e cada vez mais incentivando, tenta viabilizar espaços através de ciclovias, ciclofaixas e espaços, áreas de lazer com espaços específicos para a bicicleta. E assim, a gente tem uma marca assim, bastante relevante, Armelin, num primeiro momento, assim, uma iniciativa, né, do prefeito Denis Andia, sair de, acho que 0 quilômetros ou 1 ou 2 quilômetros para 15 quilômetros, né? E assim, o prefeito Rafael reforçar isso e ter como meta chegar próximo a 30 quilômetros espalhados aí por toda a cidade e assim, em quase todas as suas áreas de lazer, né? Nós temos aí algumas novas áreas, Parque Linear, um espaço novo ali no final da Avenida da Saudade, o próprio Jardim Mariana sendo construído, e em todos esses espaços está previsto, né, a ciclovia, a ciclofaixa. Então a gente nota que onde é feito esse tipo de espaço, a adesão do público é muito grande. Então faz com que a gente se sinta motivado a cada vez mais proporcionar novos espaços. Então basta abrir o espaço que as pessoas aproximam. Com certeza, o espaço é ocupado rapidamente e assim por um público muito legal, que é esse que você acabou de comentar. O pai com o filho, a mãe com a filha, as famílias, aquele senhor que pedalou há muito tempo atrás e aí resolveu tirar a teia de aranha da bicicleta e voltou a pedalar. Então a gente tem bons relatos ao longo aí de todos os cantos da cidade. E vale todo tipo de bicicleta, né? Barra forte, mountain bike, speed, bicicleta urbana, as 20 polegadas que puxa a BMX. Aliás, quando eu falo de 20 polegadas, você fez um comentário lá daquela revitalização na Avenida das Saudades. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o pessoal do Bosque Trail 19. Eu lembro do João, tinha o William também, e eles falaram muito bem da Secretaria de Esporte, que apoiou eles montar essa pista. Eu até me passa agora na cabeça acreditar que o fato dessas crianças, esses jovens, terem aproximado dessa praça que estava sendo de descarte de lixo, fez com que todo o bairro comprasse a ideia, que a Secretaria de Esporte também comprasse a ideia, que aquele espaço começou a ser utilizado e afastou esse descarte de lixo e ali começou a puxar uma revitalização. O que você acha que, nesse tempero, o que aconteceu? A participação desses jovens é fundamental para a revitalização daquele espaço que realmente estava abandonado, esquecido, né? A área de descarte. Eles nos procuraram e a gente prontamente viu um potencial muito grande de proporcionar possibilidade de atividade física, de esporte, de convívio familiar. Então, assim, num primeiro momento foi um
um negócio muito simples, levamos terra, né? Até o Edinho fez aí um meio campo entre as outras secretarias, porque aqui a gente no Spart a gente não tem trator, a gente não tem terra, então assim, é necessário o envolvimento de outras secretarias e até aproveito e reforço o nosso agradecimento ao entendimento dos nossos colegas secretários, especialmente da Meio Ambiente, de Obras, que é o Hamilton e o Kleber. E aí a gente foi lá, movimentou uma terra, fez as rampas e nos finais de semana esses meninos, assim, com a própria mão, davam o ajuste final, o acabamento, que é um trabalho pesado e muito específico. É só quem conhece do assunto para conseguir fazer. E assim, foi feito. E conforme aumentou o movimento ali, o negócio foi tomando corpo, a gente entendeu que ali deveria ter uma atenção especial. E assim, estamos aí numa reta final de uma sequência de obras, né? E eu acho que vai ficar um lugar muito bonito, muito agradável. E assim, esses meninos, assim, olha, eu diria que eles foram fundamentais para que a gente conseguisse chegar nesse ponto, sabe? Eles foram os nossos grandes incentivadores para finalizar a obra toda. E aproveito e convido, não para já, mas para daqui a alguns meses, um mês talvez, a cidade toda conhecer. Fica ali no final da Avenida da Saudade, né, no cantinho do Residencial Furlan. Vai ficar um espaço muito, muito bonito e interessante. Aliás, é esse tipo de atitude que a gente espera do cidadão, né? Não adianta ele só reclamar, né? Ele dando o primeiro passo, ele consegue muito mais do que simplesmente criticar, né? Com certeza, com certeza. São meninos, assim, muito especiais, que a gente tem um carinho muito grande por eles. Que sejam críticas positivas, né? Que possam acontecer, né? Éder, como é que você tem usado a nossa estrutura cicloviária da cidade? Me conta como é que você passa de manhã, quantas pessoas você vê, como é que as pessoas estão, o que você vê à tarde. Esse aumento das ciclovias, para nós que utilizamos a bicicleta como meio de transporte, ela tem gerado uma segurança muito grande. Não precisamos mais andar próximo de guia, carro desviando. Então hoje eu venho com muito mais segurança ao trabalho, pedalando, e também consigo me deslocar para outros pontos da cidade com locais que tem ciclovia. A ciclovia da Avenida Santa Bárbara, ela ajudou muito a segurança de quem tem que se deslocar até o distrito. A ciclovia do terminal rodoviário ali também ajudou muito. Corredor metropolitano, isso. E causa uma segurança maior. A gente vê outras pessoas utilizando também. O número de ciclistas na região andando na rua caiu drasticamente e vira um ponto. Agora com esse parque linear vai ter integração com a ciclovia, vai ficar bem melhor também para o pessoal se deslocar, para não precisar utilizar outras vias que não tenham ciclovia. E é segurança, de uma maneira geral, é a segurança para o ciclista. E você também encontra bastante gente caminhando também, né? Nos trajetos. Em um horário agora que a gente está entrando num período mais quente, né? Vai chegando o verão, o pessoal começa a se exercitar antes de trabalhar, de manhãzinha, com sol um pouco mais fraco. E ainda há uma quantidade de pedestres que utilizam a ciclovia para caminhar, e uma quantidade de ciclista que, por ver o pedestre na ciclovia e não saber que aquilo ali é um espaço para ele, acaba indo para a rua. Então, sempre que eu venho, eu encontro pessoas andando, eu dou uma breve explicação, até pela segurança dela, para utilizar a calçada. A maioria entende, alguns não entendem, mas a gente tem que dialogar, tem que conversar. Sim. E explicar. O diálogo, a educação e o respeito é importante. Porque você, caro ciclista que está nos ouvindo aí, se você encontrar um pedestre na ciclovia, ciclofaixa, basta você diminuir a velocidade, dizer bom dia para ele e passar do lado. Porque você, nesse momento, você não sabe se a pessoa sabe sobre a ciclovia, sobre a ciclofaixa. Você pode até explicar. Eu, Armelin, normalmente eu só estou dizendo bom dia e com licença, e tenha um bom dia e vou embora. Porque aprendi que a convivência, ela
é melhor. E mesmo porque na ciclovia e ciclofaixa não é para você ficar pilotando a bicicleta, né? É para você andar, se deslocar de forma bem tranquila. É claro que a gente está puxando a sardinha para as bicicletas, mas eu entrei na questão da caminhada e nós temos hoje um monte de academias onde o pessoal vai fazer atividade física, né? E eu ouvi falar pelas redes sociais que agora ele pode ter orientação ali pelo smartphone. Explica um pouco mais isso aí. É uma iniciativa do SESC e a Secretaria Municipal de Esportes, assim, nós temos uma parceria muito grande com eles, a gente segue muitos preceitos desenvolvidos pelo SESC e essa foi uma iniciativa muito legal. Então eles adesivaram, eles nos forneceram os adesivos e nós adesivamos todos os aparelhos das academias ao ar livre, justamente buscando uma orientação. Então tem o cidadão que chega e olha o aparelho lá e fala, ué, para que serve esse daqui? Então ele bota o aparelho de celular, tem um QR Code, vai fazer a leitura e já vai abrir uma imagem, um vídeo de orientação para melhor execução do exercício. Então, assim, é algo bastante inovador, bastante moderno, uma iniciativa muito legal que quando nos foi proposta, né, Edinho, prontamente a gente aceitou. Até parabenizo o nosso coordenador Kleber Alves, é ele que teve esse contato prévio e assim, prontamente aceitamos e vem tendo um retorno bastante positivo e significativo dos cidadãos que utilizam essa academia. Quando você tem esse QR Code e você assiste essa aula, nesse momento aquilo deixa de ser atividade física e passa a ser um exercício? Sim, aí entra a orientação, né, que é o que a gente promove. E também uma segurança, porque muitas vezes o aparelho ele pode ser visto por uma pessoa que não tem o entendimento de ser realizado da forma incorreta. E isso pode, ao invés de trazer benefícios, vai trazer malefícios, vai lesionar a pessoa. Então ela, lendo o QR Code, observando o que foi feito, ela vai saber a maneira correta e segura de usar aquele aparelho dentro do que ela está buscando. Então passa a ser uma segurança maior para o praticante. Nós estamos nessa conversa super empolgante de estar falando de atividade física, exercício, mobilidade. E isso a gente tem ganho de saúde verdadeira, né? É claro que nesse momento de pandemia fica difícil medir as coisas, mas quando isso aqui se acalmar, com tanto recurso que a gente está tendo, a gente vai ver que as pessoas vão viver melhor, né? Eu vejo uma categoria muito importante que se desloca todos os dias e realmente eu desejo que logo eles tenham estrutura e segurança para ir para as escolas. Porque a gente vê aquela quantidade enorme de veículo levando criança para cá, para lá, e essas crianças estão cheias de energia para pedalar, né? Como é que vocês enxergam esse futuro próximo? A gente tem que acreditar. Aliás, a gente trabalha por isso, né? Bicicleta na Cultura, entrevista, conversa com as pessoas, realmente para estar incentivando isso. Isso é realmente um sonho, mas é um sonho que não está tão distante. Pensando assim em escolas no próprio bairro que a criança mora, eu vejo um fator facilitador, né? Essa locomoção através da bicicleta. E, como você disse, eu acho que carece ainda de algumas estruturas, como, por exemplo, chegou na escola com a sua bicicleta, onde é que ela vai ficar em segurança? Esse caminho de casa até a escola, dá para ir por uma ciclovia? Ou tem que ser pela rua? Ou tem que ser... Então, assim, são alguns ajustes que eu acredito que com o passar daí dos anos a gente vai fazendo, vai evoluindo para que a gente chegue nesse objetivo. A gente tem as escolas, né, como principal foco para melhorar, mas se a gente prestar atenção, o Senai, por exemplo, é um local onde a grande maioria das pessoas que vão ao Senai, elas se deslocam de bicicleta. Então eu cansei de ver amigos meus que vão ao Senai e eles vão de bicicleta. Então no Senai isso já é algo rotineiro e corriqueiro. Talvez usar o Senai como exemplo
para as demais instituições de ensino. Mas dentro do Senai, isso já é há muito tempo, a bicicleta já é utilizada. Existem espaços específicos para ela, câmera de segurança para evitar roubos, normalmente é próximo da guarita, para ter uma segurança próxima. Então, assim, o Senai isso acontece muito. Acho que observar o que o Senai faz e trazer para as escolas seria uma boa ideia. Sim, eu também concordo. Eu sou suspeito de falar do Senai. Eu já fui aluno diversas vezes e fui sempre de bicicleta. E também tive a honra de ser professor lá por 7 anos. E durante os 7 anos eu fui pedalando. Que legal. Bom, a gente falou bastante de bicicleta, atividade física. Eu queria que o Vinícius falasse um pouco sobre a Secretaria do Esporte e como é que está sendo planejado todas as modalidades de esporte, né? Eu tenho acompanhado bastante no Facebook que está começando a rolar ginástica. Então, como eu não sou muito entendido disso, meu público também não, então explica um pouco para nós essa situação. Assim, Armelinha, a gente passou por um período de muita apreensão, de muita angústia, falar a verdade, né? Onde a gente tinha uma procura muito grande dos alunos, dos atletas, das participantes dos grupos de terceira idade, e a gente estava impossibilitado de ceder os espaços, de reunir pessoas por conta aí desse mal. Mas graças a Deus e com muita felicidade, a gente retomou as aulas, já estamos na 2ª semana, cumprindo todos os protocolos, né, necessários aí, todas as ações para minimizar qualquer tipo de risco, tanto para o aluno, para o atleta, como para o nosso professor. Então, assim, retomamos todas as nossas modalidades praticamente. Então tem aula de futsal, aula de basquete, vôlei, judô, karatê, atletismo, enfim. Estamos, assim, especialmente com as equipes, né? Com as equipes que representam o município. Estamos preparando agora para a próxima semana uma divulgação com os horários de escolinhas. Então, para convidar aí os munícipes interessados a ir até o local e horário certo e já praticar essa atividade. E assim, de maneira especial também gostaria de citar o ciclismo, né? Que nós temos equipes de ciclismo que nos representam. Então, uma capitaneada pelo Sidney, que é um grande campeão, vencedor aí das principais provas, uma equipe de mountain bike muito forte que vem nos representando. Esse final de semana eles vão disputar o Brasil Ride, é uma prova lá em Botucatu, muito conhecida, muito forte, num nível altíssimo, e estamos indo com uma equipe completa para lá. E também tem uma equipe de ciclismo de rua, capitaneada pelo Gibim, que é um ciclista histórico aqui da cidade, que é um funcionário aqui da secretaria, que participa também do Brasil Ride de Speed, que é no próximo final de semana. Então a gente fica aí na expectativa e na torcida para que eles obtenham bons resultados. E assim, é uma modalidade que a gente tem um carinho muito grande também aqui dentro da secretaria. A gente sabe que todo o esporte, ele tira a criança do smartphone, tira a criança de casa, faz ela se movimentar, e ela tem muito a ganhar com isso, e a cidade também, né? O esporte, ele transforma vidas, né? Ele traz disciplina, ele traz uma boa alimentação, ele traz horários regrados, ele traz uma preocupação com a sua saúde. Então, assim, eu não consigo enxergar nada de negativo numa criança praticante assídua de uma modalidade esportiva. Fica o convite aí a todos os pais que têm uma participação fundamental, né, nessa insistência para que a criança ache a sua modalidade, porque às vezes também o pai fica forçando uma barra para a criança praticar aquele esporte que ele gosta, e o perfil dela é para uma modalidade totalmente diferente. Então, assim, a gente conta muito com o apoio dos pais para essa busca da modalidade que melhor se encaixa ao perfil da criança. Ótimo. E une família, né? Olha, nós estamos chegando, eu estou olhando nosso cronômetro aqui, né? Estamos aqui numa praça, a Praça Bicentenária, um lugar fantástico, numa sombra. Temos até música ao vivo aqui no fundo. E eu peço para vocês fazerem a consideração final, que o programa de hoje vai chegando ao fim. Eu primeiramente agradecer o convite. Para mim é muito legal poder falar de algo que é tão presente na minha vida, igual a bicicleta. E fazer um convite a você que está ouvindo. Se você não pedala,
ou você conhece alguém que não pedala, comece a incentivar essa pessoa. Hoje Santa Bárbara tem meios para você fazer um pedal seguro, tá? Não é mais... o ciclista não está mais abandonado, vamos dizer assim. Há um respeito da prefeitura e da Secretaria de Esporte pelo ciclista. Então, comece a ver os pontos de ciclovia, mesmo que seja para pequenos trajetos, pequenos deslocamentos, mas comece assim. Então, comece utilizando a bicicleta, utilizando esse espaço que ele é feito pelo ciclista. E uma cidade que respeita o ciclista só tem a ganhar. Então que o ciclista utilize os espaços destinados. Ótimo. Armelinho, eu também gostaria de agradecer o convite, aproveitar a ocasião, mandar um forte abraço a toda a equipe aqui da Secretaria de Esportes que pedala aos finais de semana, nos finais de tarde. Então tem o Lima, o Sandro Lima, o Fábio, o Rafael, a Fernando, o Pavão, enfim, se eu esqueci de alguém, sinta-se, né, abraçado aí, parabenizado também, porque é uma iniciativa muito legal. Queria mandar um abraço também para os meus colegas de pedal, o Éder, o Rodrigo, o Carlinhos, o Pão, enfim, toda a rapaziada lá, o Fred, o Rodolfo. E por fim, eu gostaria de, assim, de maneira especial te agradecer, te parabenizar pelas suas iniciativas, sempre tão inteligentes, tão assim... Obrigado. Inovadoras. Então, a Secretaria Municipal de Esportes, assim, abre as suas portas, e eu queria, assim, externar a nossa admiração e dizer que nós estamos sempre prontos aí para te apoiar e caminhar com você na iniciativa que for, tá bom? Conte sempre conosco. Muito obrigado, Vinícius, Éder também, e vamos nos exercitar, não importa a modalidade, vamos cuidar da saúde. Exato. Então, Bicicleta na Cultura fica por aqui, um bike abraço e até a próxima semana. Boa! Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.